Nos dias de hoje, a palavra de Deus e a pregação do Evangelho está ao alcance de todos. No entanto, nem tudo o que os líderes religiosos ou os homens espirituais dizem é verdade. Fique comigo, porque depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais acerca disso em mais um dos mandamentos de Jesus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu quero refletir juntamente com vocês em mais um mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou na sua palavra. Para isso, eu gostaria de ler 3 versículos que nós encontramos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 15, em que a palavra nos diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Ainda na explicação do Sermão do Monte, Jesus dá um alerta àqueles que estavam o ouvindo. Eles deveriam ter cuidado com os falsos profetas. E Jesus começa falando que os falsos profetas eram lobos que estavam disfarçados de ovelha, ou seja, eram homens e até mesmo mulheres que tinham uma aparência piedosa, que pareciam ser boas pessoas, que pregavam boas mensagens ao povo, mas na verdade tinham outro interesse por trás disso. Muitas vezes querendo se dar bem à custa do povo simples, do povo que não tinha o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. E Jesus logo diz a eles como eles poderiam reconhecer um falso profeta: através dos seus frutos. Eu sei que em outros vídeos eu já falei dos frutos, e quando Jesus faz referência a isso, ele está falando diretamente das nossas atitudes. Afinal de contas, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós produzimos os frutos do Espírito. Nossas atitudes são usadas para glorificar e honrar o nome de Deus. Portanto, nós podemos conhecer o caráter e a índole de qualquer pessoa através das suas atitudes. Se um homem ou uma mulher tem uma aparência espiritual, se mostra um grande líder religioso, mas as suas atitudes de vida contradizem a palavra de Deus, nós podemos ter a plena convicção de que se trata de um falso profeta. Portanto, é necessário que nós venhamos a analisar aquilo que recebemos e também de quem nós recebemos tal informação. E faz-se necessário também nós entendermos qual era o propósito dos profetas, os profetas verdadeiros que Deus enviou ao mundo. No Antigo Testamento nós temos uma série de livros que são chamados de livros proféticos. Eles iniciam em Isaías e vão até Malaquias. E o propósito dos profetas era exclusivamente chamar o povo de volta ao arrependimento, mostrar ao povo o que estava de errado na sua vida e fazer com que o povo tivesse consciência dos seus erros e pecados e assim pudesse retornar ao caminho verdadeiro, ao caminho que Deus havia preparado. Agora, se nós olharmos os falsos profetas, a última preocupação que eles têm é com a vida do povo,
porque os falsos profetas pensam exclusivamente em si próprios e querem conseguir glória, fama e riquezas para si às custas dos outros. E é através desse tipo de atitudes que nós poderemos identificar quem são os falsos profetas. E a palavra de Deus, por várias e várias vezes, menciona falsos profetas. Um exemplo disso é dado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele fala acerca do sermão do fim dos tempos. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 11, Jesus menciona que no fim dos tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E é necessário nós entendermos que nós já estamos vivendo no fim dos tempos, porque quando Jesus ascendeu ao céu e enviou o seu Espírito, iniciou-se o que nós chamamos de fim dos tempos. Além disso, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 11, afirma que da mesma forma que surgiram muitos falsos profetas, hão de surgir muitos falsos mestres que inventarão uma doutrina que é agradável para si. Doutrina quer dizer ensino. Então muitos falsos mestres surgirão e esses falsos mestres não ensinarão verdadeiramente a palavra de Deus, mas falarão acerca daquilo que eles acham que é o melhor para si, sem pensar no bem do povo comum. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo amado afirma que muitos falsos profetas já têm surgido, e isso no meio da igreja. Portanto, não é necessário nós irmos longe, nós vamos encontrar falsos profetas infiltrados no meio do povo de Deus. E João ainda afirma que nós não devemos dar crédito a toda palavra, mas examinarmos os espíritos a fim de percebermos se isto trata-se de um profeta verdadeiro ou de um profeta falso. E essa análise, essa reflexão acerca daquilo que o profeta está falando, deve ser embasada na palavra de Deus. Por isso nós vemos a grande importância de lermos dia após dia a Bíblia, para entendermos verdadeiramente a palavra do Senhor e percebermos as doutrinas verdadeiras e as doutrinas falsas, a fim de fazermos diferenciação entre elas. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo cita algumas das características dos falsos profetas, dos homens que surgiriam no fim dos tempos e que buscariam apenas glória e fama para si. E querendo ou não, é isso que temos visto hoje em muitas igrejas e muitos ministérios. Homens que não se preocupam em pregar a palavra genuína de Deus, mas se preocupam apenas em alcançar várias e várias pessoas com o intuito de enganá-las para, através disso, alcançar fama, riqueza e glórias para si. Nós devemos lembrar que o verdadeiro profeta será aquele que vai nos exortar sempre a nos voltarmos para o caminho do Senhor e que dará glória exclusivamente para o nome de Jesus Cristo. E faz-se necessário, como eu disse anteriormente, nós buscarmos na palavra de Deus a orientação para conhecermos aquilo que Jesus realmente disse e aquilo que os homens inventaram do seu próprio coração. Até mesmo aquilo que eu estou falando para você. Não acredite em tudo. Vá pegar a Bíblia, analisar para ver se o que eu estou falando é realmente verdade. E assim você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai dar liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida e poderá discernir o verdadeiro do falso. Jesus disse aos seus discípulos, quando os enviou em uma missão, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que eles deveriam ser astutos como as serpentes. Em resumo, eles não deveriam se portar de qualquer maneira e nem acreditar em qualquer pessoa, mas saber discernir aquilo que vem de Deus
e aquilo que vem do inimigo das nossas almas. Então cabe a você buscar a intimidade com Deus e discernir quem é verdadeiro e quem é falso. Conforme nos orientou Jesus, tenha cuidado com os falsos profetas e busque uma vida de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no meu canal e também deixe um comentário nesse vídeo, porque isso é bastante importante e relevante para mim. Eu agradeço a você que esteve comigo até aqui e eu retornarei em uma próxima oportunidade, se Deus quiser e assim me permitir, com mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus e também mais um dos mandamentos de Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.